galera, se tem uma coisa que eu posso dizer é finalmente, né? Finalmente nós tivemos aí a estreia de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Já passamos aí pelo período de Superman nos cinemas e, cara, agora a gente vai pro veredito, né? Quem que ganhou nessa batalha aí de DC, Marvel? Mas esse vídeo aqui a gente vai falar especificamente sobre o filme do Quarteto Fantástico que eu assisti recentemente e eu vou trazer minhas impressões aqui para vocês nesse vídeo depois da vinheta. Então solta aí que a gente vai conversar mais sobre Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Vai! Fala aí galera, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia nesse vídeo. Se você já for inscrito aqui, eu só te peço que você vá aí embaixo e deixe o seu like para apoiar e fortalecer o vídeo. E se você ainda não for inscrito, dá esse voto de confiança, vai aí embaixo, se inscreve no canal para fazer parte da nossa família. Valeu, te agradeço de coração. Tamo junto. Bom, galera, uma das coisas que mais me chamou a atenção no Quarteto Fantástico é principalmente a diferença grande, pelo menos na minha opinião, de que ele teve ali no início do filme em relação ao Superman. Falando assim mais em termos de velocidade da trama, sabe? Eu acredito que o Quarteto Fantástico teve um início bem mais lento, na minha opinião, onde eles decidiram ali dar um começo de história para os personagens, onde apesar de que eles já tinham certo tempo, né, ganhado seus poderes, já estavam atuando ali na Terra como os heróis e tudo mais, eles fizeram uma espécie de apresentação, onde mostraram sim também alguns trechos das origens, né, dos heróis, tudo, toda aquela história que a gente já conhece, que eles foram para o espaço e foram atingidos lá pelas radiações cósmicas. E isso foi bem interessante. A gente viu isso nos trailers, né, obviamente, mas foi bem interessante ver no filme que eles deram sim uma certa importância tanto para a origem dos personagens, né, a forma como eles ganharam os seus poderes, mas também eles quiseram ali estabelecer um pouco da importância que eles têm no mundo, naquele universo, naquele planeta em que eles vivem. Aliás, eles são os únicos heróis, aparentemente, que a gente vê ali no filme, né, naquela terra toda. Então, o Quarteto Fantástico tem sim uma importância muito grande nesse planeta. E tudo isso a gente consegue ver, né, essa construção logo de cara no começo do filme. Eu curti demais essa questão, né, que eles conseguiram apresentar os heróis que já estavam há certo tempo em atividade, há 4 anos em atividade. E claro, galera, antes de eu falar um pouquinho sobre a história, né, o que eu achei exatamente da trama em si do filme, Quarteto Fantástico é um filme sobre família, obviamente. Mas a gente está falando ali de um grupo onde nós temos exatamente um quarteto, né? São 4 participantes. E o que eu achei bem interessante nesse filme é que, pelo menos para mim, galera, cada um desses 4 personagens tiveram, de certa forma, ali a sua apresentação muito bem feita. Eu achei que todos os 4 tiveram ali não só uma interação muito boa entre eles mesmos, mas também eles tiveram participações e cenas em si muito boas, cara, ao longo de toda a trama. O Coisa, por exemplo, tem cenas bem interessantes onde ele mostra, né, o seu temperamento ali, a personalidade dele, que é muito conhecida, não só dos quadrinhos, mas como nos filmes antigos que nós já vimos, né, já assistimos. E eles sempre trazem essa personalidade, né, o temperamento do Ben Grimm à tona, porque é uma coisa bem divertida de se ver. E eu achei que ele ficou bem fiel, cara, nesse Quarteto Fantástico Primeiros Passos, apesar de que ele não é exatamente, na minha opinião, o Ben Grimm que a gente é acostumado a ver. Porque a gente tem ali nos filmes antigos, se vocês podem pegar ali de exemplo, um Ben Grimm mais amargurado, todo o tempo ali, revoltado e tudo mais, e principalmente sem paciência para as pegadinhas do Johnny com ele, né? A interação entre eles é muito de cão e gato, cara. Já nesse filme eu achei que o Ben Grimm, apesar dele ter sim um pouquinho da sua amargura, isso acontece muito porque a gente sabe que ele é o cara que teve a maior dificuldade, né, de aceitar os seus poderes, porque ele virou uma pedra, ele perdeu tudo ali a sua humanidade, enquanto apesar de que os outros têm superpoderes e tudo mais, mas eles ainda têm a sua aparência de humano, ainda conseguem fazer coisas humanas, digamos assim, enquanto o Ben Grimm não consegue. Então isso acaba causando uma amargura muito grande nele. E nesse filme eu achei que eles pegaram bem leve, cara, nesse sentido, porque a gente vê ele tendo interações ali, até mesmo sendo carismático com o pessoal ali na rua que conhece ele e tudo mais, até tiram um sarro dele. E ele tudo bem, ele leva ali na esportiva, ele não é tão amargurado como eu já falei, como a gente viu em outros filmes.
e principalmente a relação dele com o Johnny Storm, cara. Eu achei muito mais uma relação entre dois irmãos, né, o mais velho e o mais novo, mas sem ter toda aquela situação, como eu falei, de cão e gato. Eles têm ali sim seus momentos, né, de briga entre os dois, mas é bem tranquilo, cara. Eles entendem que um ali é bem importante pro outro, não que não entendessem, né, em outros filmes, mas nesse caso eu achei bem mais harmônica, melhor dizendo, a relação entre o Johnny Storm e o Ben Grimm. E por falar em Johnny Storm, cara, pra mim o Joseph Quinn mandou demais nesse papel. Pra mim, ele foi se não foi o melhor ali do filme, cara, dos quatro. A interação dele com os personagens é muito boa, mas principalmente ele tem cenas cruciais para a trama, cara, até meio para a resolução, né, ali no final do filme. Eu curti demais o Johnny Storm nesse filme, cara. Achei que ele foi ali uma adaptação muito boa e principalmente a atuação do ator, né, tudo que ele trouxe ali à tona para interpretar o personagem, cara, nota 10 pro Joseph Quinn. Curti demais a participação dele no filme. Mas não dá para deixar de falar da cena mais badass para mim, que é, cara, ele mostrando toda a inteligência para decifrar ali a língua da surfista prateada, toda aquela questão, cara, que a gente teve ali. Eu não, vou tentar não dar muitos spoilers, acho que vão conter spoilers aqui nesse vídeo, mas eu vou tentar falar o mínimo para quem ainda não viu, mas está assistindo mesmo assim, tem um pouquinho mais de curiosidade para assistir. Vou tentar fazer isso, não sei se vou conseguir. Então, cara, essa cena do Johnny Storm foi muito incrível para mim, porque mostrou toda a inteligência dele para decifrar ali, não só a língua natal da surfista prateada, mas também conseguir ali, né, todos aqueles arquivos de planetas que ela ajudou o Galactus a destruir e causar todo aquele impacto emocional, melhor dizendo, na surfista prateada para até mudar um pouco a opinião dela lá na resolução da história, cara. Achei sensacional isso do Johnny Storm. Foi ali uma pegada que nunca trouxeram nos filmes anteriores do personagem. Ele sempre era mais ali para ser o alívio cômico mesmo da equipe. Ele tinha alguns papéis assim não tão importantes, mas o jeito que nós vimos o Johnny Storm do Joseph Quinn nesse filme do Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, é sim, para mim, uma forma inédita nos cinemas, cara. E eu curti demais, nota 10, sinceramente. E sem deixar de mencionar que todos aqueles rumores que nós tivemos, né, toda aquela polêmica com a frase lá, a fala, melhor dizendo, do ator, que o Johnny Storm dele não seria tão mulherengo como os outros e tudo mais. Muita gente interpretou isso como uma descaracterização do personagem. Cara, zero. Isso não aconteceu no filme. Pode ficar tranquilo, porque com certeza esse Johnny Storm tá do jeito que ele deveria ser, cara. Ele é sim mulherengo. Inclusive, a surfista prateada, que é uma personagem que eu considerei bem relevante nesse filme, ela serve de gatilho até para trazer essa essência, né, dessa questão do Johnny Storm ser mulherengo. Eu acredito que ela serviu até como gancho para isso, cara. Que inclusive para mim foi uma participação muito boa, cara, da surfista prateada. Também gerou polêmica, né? Muitas pessoas queriam ali a escalação do surfista prateado, que nós conhecemos, o Norman Reed, que nós já tivemos lá no Quarteto Fantástico 2 das antigas. E muita gente polemizou, né? Ficou falando, porque vai ser uma surfista prateada. Não a maioria, óbvio, mas tivemos sim algumas críticas em relação a isso. Muita gente pensava que era questão de lactação, né? Mas querem causar tudo mais. Mas, cara, eu achei que a trama do filme acabou sendo justificável ela ser uma surfista mesmo, né? Ser a surfista mulher, porque isso acabou gerando esse impacto, como eu mencionei no Johnny Storm, e acabou causando ali todo o impacto na trama, cara. Deu um sentido para a trama. Isso trouxe ali o lado mulherengo dele, que acabou impulsionando ele a buscar soluções, né? Tanto para se comunicar com ela, para tentar jogar ali um charme para ela, mas também para ele conseguir resolver, né, a situação do filme lá, que até o Reed encontrou dificuldades para saber o que fazer para tentar deter a ameaça do Galactus. Bom, galera, e questão do Reed Richards, do Pedro Pascal, eu tenho que dizer que ele foi o personagem que menos me impactou na trama. A gente tem toda aquela expectativa de que o Pedro Pascal vai ser o líder, né, em Vingadores Doomsday, em Vingadores de Guerras Secretas, o líder dos Vingadores, apesar de que eu achei que ele teve pouca presença ali de palco, né, ele não é muito frontman nessa trama do Quarteto Fantástico. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no Reed do Pedro Pascal é que eles decidiram dar uma ênfase muito grande no maior poder que ele tem, cara, que é a inteligência dele. A gente não vê muito ele usando
os seus poderes, né, de Homem Elástico e tudo mais. Eu achei que o Pedro Pascal teve muito mais ali momentos em que ele usa a sua inteligência para resolver as coisas e principalmente, né, para dar um desfecho na história, cara, é importantíssimo todo o poder, né, de ser o homem mais inteligente do mundo. A gente consegue ver isso realmente ali presente nessa trama, cara. Inclusive, isso serviu, já que não temos um Tony Stark, já que não temos ali aparentemente a presença do Victor Von Doom para dividir ali um pouco de espaço com ele, mesmo que nós tivéssemos, a gente vê que o Pedro Pascal, né, o Reed Richards, melhor dizendo, óbvio, é responsável, cara, por todo o desenvolvimento tecnológico daquela terra, né? Ele e o Quarteto Fantástico, mas claro, as maiores ideias partem dele, porque ele é o grande cientista, ele é a grande mente por trás de tudo. Então, cara, eu achei muito interessante essa questão, né, que eles decidiram dar uma ênfase maior para a inteligência do Reed Richards. E é claro, eu não podia deixar de mencionar ela, né? A Sue Storm da Vanessa Kirby é sensacional. Outra nota 10. Eu diria, cara, que os irmãos ali, Storm, Johnny Storm e a Sue Storm, cara, eles conseguiram sim tirar nota 10 nesse filme, porque, cara, a personagem da Vanessa Kirby é sensacional. Ela é sim também uma líder do Quarteto Fantástico, como muitas pessoas falaram, mas não é daquele jeito, né? Tivemos alguns rumores que o Reed vai ser capacho dela e tudo mais. Isso não acontece no filme, galera. Não se preocupem com essas questões aí, cara, simplesmente, se você ainda não viu, né, óbvio, mas se você já viu, deixa aí nos comentários se você concorda comigo que não teve absolutamente nada disso no filme, cara. Eu sinceramente curti demais toda a liderança ali da Sue Storm, os momentos badass dela, mas principalmente aquele momento final para dar o desfecho ali no Galactus, cara, foi sensacional. Ela foi muito poderosa em fazer o que ela fez, mas principalmente a gente consegue ver essa questão da liderança dela, né, em resolver as coisas. Não é uma liderança forçada, não é uma liderança assim assumida que falam que ela é a líder da equipe, mas sim em momentos que ela precisa dar um passo à frente para resolver as coisas ou para falar algo que vai ser importante para alguma resolução ou algo do tipo, ela vai lá e faz com maestria. Cara, a gente tem ali no momento que tá praticamente várias pessoas ali, né, da população na porta do edifício Baxter lá protestando, pedindo para que eles entreguem o Franklin Richards para o Galactus, né? Para que ele poupe a destruição da Terra. E, cara, tá todo mundo pedindo lá, vocês são egoístas, entregue o seu filho. E, cara, ela vai lá e faz um discurso assim maravilhoso, sensacional, cara. Muito bom o discurso da sua ali, simplesmente falando que eles vão enfrentar tudo como uma família, ninguém vai ficar para trás. E inclusive ela inclui nesse termo família todo o povo ali daquela terra, cara. Eles também são família para eles. Eles vão proteger todo mundo a todo custo até o último respiro. E é exatamente o que ela faz ali para derrotar o Galactus, né? Até o último suspiro dela para resolver a situação. Cara, sensacional. Palmas aí para Vanessa Kirby, porque ela mandou demais nesse papel de Sue Storm. E como eu falei, galera, essa é exatamente a grande trama de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. É uma trama que envolve ali o termo família a todo tempo no filme, né? Todo tempo a gente está vendo essa questão de família, porque é a principal mensagem que o filme passa. Um grupo ali de 4 pessoas que se identificam como uma família, que são uma família, e enfrentam ali problemas cósmicos, digamos assim, né? E eles, cara, tentam resolver tudo junto da melhor maneira. Apesar de qualquer coisa, eles sempre tentam resolver tudo como uma família. Eu achei isso bem interessante porque é a essência dos quadrinhos do Quarteto Fantástico e eles conseguiram finalmente trazer essa essência, cara, para o live action, né, para os cinemas. Foi sensacional o trabalho que a Marvel Studios fez em Quarteto Fantástico Primeiros Passos, na minha opinião. Eu curti demais porque eles simplesmente conseguiram adaptar ali também o Galactus de uma maneira sensacional e totalmente fiel ao personagem, né, ao vilão ali, o que ele é. Realmente nós temos ali uma adaptação fiel, né, ao que é o Galactus, né, toda aquela entidade, o Galactus, nos quadrinhos que nós temos. Eu achei que eles conseguiram dar ali uma importância bem grande para todo o motivo que ele tem, né, para consumir os planetas, e com toda certeza aquele final do Quarteto Fantástico enfrentando o Galactus foi muito uma cena de quadrinhos, cara. É exatamente como eles iriam resolver a situação nos quadrinhos, ou até mesmo em uma animação, de repente. Eu achei muito bem adaptado, muito legal o que eles fizeram ali,
toda a ideia, né, para ter a resolução do filme, a maneira que eles iriam derrotar o Galactus. E claro, né, a gente não pode deixar de falar do filho da Sue e do Reed Richards, que é o Franklin Richards, que já veio para mostrar toda a sua importância no, né, pelo menos nesse desfecho, né, do MCU no filme do Quarteto Fantástico. Cara, simplesmente o Franklin Richards, como uma criança, reviveu a sua mãe, né, que usou ali, como eu falei, até o último suspiro, até a última gota de energia, o último pico de energia que ela teve para empurrar o Galactus lá. E, cara, ela simplesmente faleceu, ela morreu mesmo, e o Franklin Richards trouxe ela de volta à vida, cara, sendo que ele ainda era um bebê. Cara, surreal isso é surreal, mostra todo o poder e a ameaça, entre aspas, que o Franklin Richards vai ser para as tramas de Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. Mas é claro que isso é assunto para um outro vídeo aqui no canal. Vamos preparar esse vídeo, vamos trazer aqui para vocês com toda certeza. Bom, galera, e antes de eu terminar o vídeo, eu queria mencionar aqui, eu não vou falar da cena pós-crédito nesse vídeo, eu vou falar em um vídeo separado, porque, cara, a cena pós-crédito de Quarteto Fantástico Primeiros Passos é, pra mim, a grande decepção do filme. Eu tenho certeza que muitas pessoas também tiveram esse sentimento, porque, cara, eu não vou me desenvolver muito aqui, eu tô preparando um vídeo pra gente conversar bem mais sobre essa cena pós-crédito, porque, apesar dela ser medíocre, na minha opinião, ela tem coisas ali muito importantes que dá pra gente teorizar e dá pra gente já tentar pescar algumas coisas, cara. Então a gente vai falar nessa cena pós-créditos com toda certeza em um próximo vídeo, mas fica aqui o meu registro, né, de que, cara, pra mim a cena pós-crédito de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, foi medíocre, não curti, achei que poderiam entregar muito mais e foi a grande decepção do filme pra mim. Ponto. Mas enfim, pessoal, Quarteto Fantástico, Primeiros Passos chegou arrebentando tudo para rivalizar ali com o Superman de maneira bem direta. Eu curti demais o filme, curti a história, curti os personagens. Para mim foi um filme, não querendo fazer o trocadilho de propósito, mas foi fantástico, cara, com toda certeza. Sensacional o trabalho que a Marvel fez em Primeiros Passos. E, cara, isso deixou uma sensação de que esse filme poderia ter saído muito antes ali no começo, de repente, da saga do multiverso, por dois motivos, cara. Primeiro, que a gente teria um filme sensacional para ali começar, né, uma nova fase onde a gente poderia desenvolver muito mais, puxando para o lado do Quarteto Fantástico, até mesmo na relação do Kang, que é um vilão do Quarteto Fantástico em si, cara, ele encaixar muito mais as histórias, até mesmo para a gente ter um Quarteto Fantástico 2, Quarteto Fantástico 3. Fica aí uma sensação um pouco amarga de que nós só teremos praticamente um filme do Quarteto Fantástico, né? A gente não sabe dos planos futuros, mas vai ficar essa sensação de que Quarteto Fantástico foi um filme que, cara, foi único, né? Mas, infelizmente ou felizmente, pelo menos a gente tem ele, né? Então, pessoal, para fechar o vídeo, a minha nota para essa produção magnífica e sensacional da Marvel é simplesmente de 9.0. Nota 9 para Quarteto Fantástico Primeiros Passos, uma nota de fã ali que curtiu demais, cara. A trama e os personagens foram sensacionais para mim de ver em live action. Curti demais de finalmente termos uma adaptação fiel ao que realmente é, né, a essência de cada personagem ali. Mas e para vocês, pessoal? Deixem aí nos comentários a nota de vocês, se vocês concordam com a minha nota. E claro, a gente vai ter sim também um vídeo por aqui comparando, né, o que foi, né, qual foi o resultado final de Superman versus Quarteto Fantástico Primeiros Passos. A gente vai falar aqui no canal também, então não se esquece de se inscrever para aguardar os próximos vídeos por aqui, valeu? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, eu te espero no próximo vídeo, valeu? Tamo junto, até a próxima. Falou, pessoal!